Nesse módulo, agora, nós vamos continuar com o assunto arco elétrico. Um arco elétrico, ele hoje é a causa, uma das principais causas, de incêndios e de explosões. Então, indo por essa linha, nós ainda somos muito pobres nos nossos projetos em gênero. Claro que nós temos novas tecnologias, eu quero até perguntar isso para você, as pessoas já estão correndo atrás, mas a nossa própria normalização ela é muito branda, branda no sentido assim, de ser pobre, né? Nós estamos ainda muito atrelados a determinadas condições de proteção para esse incêndio, para explosões, alicerçadas em procedimentos, até em produtos hoje do tipo aí o uso do CO2, que isso complica uma emergência, você pode falar com mais propriedade disso, né? Quanto tempo, assim. Então, a nossa norma, ela tem um foco no trabalhador, na prevenção. Tem que ser assim. Por isso, eu só quero fazer esse comentário para ratificar a necessidade de ter instalações seguras. Só que ter uma instalações seguras significa não ter ocorrência. Acontece que nós podemos ter ocorrências que não são oriundas do trabalhador. Claro que tem a ver com plano de manutenção, preditiva, preventiva, a gente chama de proteção passiva e subestações, mas eu posso ter problemas com equipamentos, com porcelanas, eu posso ter com outros tipos de isolantes, eu posso ter problemas com próprios equipamentos, a óleo ou não, que podem provocar, através de um arco elétrico, até animais pequenos, enfim, N condições que não dependem só do homem estar agindo naquele momento, e sim do todo, e que podem provocar. Então, quando eu falo de uma instalação elétrica segura, Rodrigo, eu tenho que pensar, construí-la segura, mantê-la segura, mas se vier a acontecer algo, continuar segura. E aí, quando eu falo continuar segura, primeiro, para o homem, para o meio ambiente, materiais de grande monta e o processo produtivo. Então, aproveitando essa deixa, Rodrigo, e aí eu vou fazer essa pergunta, gostaria que você opinasse, mas hoje eu vejo uma pobreza muito grande na maioria das empresas que eu entro com relação a medidas de controle para instalações elétricas, salvo novos projetos. Novos projetos já levam em consideração novas tecnologias, mas até para aprendizado. Eu gostaria que você falasse sobre o que você pensa com relação à proteção de instalações elétricas para incêndios, para explosões, com relação ao que existe no mercado de novas tecnologias. Tranquilo, Jean? Boa pergunta ou não? Excelente. Vamos ver. E aí, de novo, isso, com certeza, pegando a questão de criticidade, de probabilidade, de dano, uma vez que eu tenho uma instalação segura também na continuidade, deve ter alguma influência na valoração do risco que eu vou fazer, né? Bom, Biso, excelente pergunta e uma pergunta ampla. Primeiro, nós temos que entender, para qualquer norma, uma norma, ela passa a ser uma peça até jurídica, né? Ela tem uma filosofia, ela tem um espírito. Por que existe a NR10? Por que existe a 33? Por que existe a 20? Poxa, o espírito é proteger o trabalhador como um ponto principal. Agora, é importante a gente refletir, tem processos que eles não podem parar. Por exemplo, numa indústria química, a ausência de um determinado ponto de energia pode causar um efeito de runaway e ter consequências muito complexas e às vezes até catastróficas. Então, quando a gente fala de proteção de equipamento, deixando claro, a vida já está protegida como o bem maior. Princípio. Né? Exato, como princípio. Mas olha, quando a gente fala de painel, eu gostaria de dar alguns exemplos aqui para a gente poder entender o que seriam novas tecnologias. Às vezes não tão novas, mas tecnologias não muito aplicadas, principalmente aqui no Brasil. Quando você vai para proteção contra incêndio, você está falando de ambiente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não estamos num nível de norma, e aí eu falo nem na NFPA, tá? Tá ok. Tá? Olha, o seu notebook tem um agente extintor interno para evitar uma consequência de incêndio? Não. A não ser que o seu notebook esteja dentro de uma área, que aquela área é uma área crítica. Então, o teu notebook não deveria estar naquela área crítica. O teu celular ou o teu aparelho em geral.
Então, eu vou aproveitar essa condição de que as normas de segurança contra incêndio, elas estão preocupadas com o ambiente. E o primeiro ponto de uma norma de proteção contra incêndio é a vida. Olha, eu tenho condição de fuga do trabalhador, para proteger o trabalhador, tá? E, é claro, eu tenho pequenas condições de manter o ambiente protegido para não ter efeitos consequentes para o vizinho, as exposições para os ambientes vizinhos, tá? Então, aí entra, assim, sprinkler, entra... Você falou de um sistema de proteção por gás, sistema eficiente, mas, por exemplo, a descarga de um sistema de CO2 em determinados ambientes, onde tem a presença de público, o CO2 ele pode gerar um problema na fuga desses trabalhadores. Eu estou falando, é claro, de maneira genérica. Agora, quando a gente vai para um painel elétrico, vamos falar de um painel elétrico crítico. E esse painel elétrico, você tem duas coisas que a gente tem que definir muito bem aqui. Uma coisa é detecção, a outra coisa é resposta. Então, uma coisa é saber que o teu painel está queimando. Tá? Ó, em determinado local, acendeu uma luzinha na minha central de incêndio e está falando, opa, tem um sensor que detectou fumaça naquele ambiente onde está o painel. A outra coisa é a sua resposta, porque, bom, se ele detectou fumaça, bom, fumo proveniente de uma combustão, eu posso ter fogo lá. Então, qual que é a resposta que eu vou dar? Eu vou pegar um brigadista, ele vai lá com o extintor e vai apagar o princípio de incêndio. Tá, se for ali do lado, tudo bem. Mas e se esse painel elétrico crítico, ele está numa área remota? E pode acontecer, não pode? Claro, claro. Pode acontecer no setor supraenergético, pode acontecer no setor de geração, tá? Pode acontecer no setor químico, em um determinado painel crítico que está longe de alguém que possa ter o tempo de resposta. A detecção. Olha, desculpa só fazer uma interrupção. Pode estar acontecendo num período de quarentena, como aconteceu na Índia, um problema químico, onde não tinha o pessoal pronto para dar pronta resposta no momento em função de uma quarentena. Perfeito, Jean. Na realidade, ó, a detecção teve. O que pode estar falhando? Resposta. Então, eu quero pegar essa condição do painel remoto e falar, poxa, mas do ponto de vista de segurança contra incêndio, aquela casa ou aquele ambiente de alvenaria que está protegido o painel com todas as normas, todas as NBRs, todas as ITs ou NTs, quando eu falo IT, é instrução técnica ou norma técnica dos corpos de bombeiros de cada estado, está tudo bem, está protegendo aquele ambiente. Só que vamos lá, você tem um sensor de fumaça ou calor, aquilo lá está alarmando na central que está a 5 quilômetros dali. Então, tudo bem, está cumprindo a norma. Lembra que a norma está dando o mínimo necessário. Tá? Ela está alarmando, olha, eu estou com fumaça no ambiente. E aí você demora 10, 15, 20 minutos para poder acessar aquele ambiente e fazer a sua extinção. A gente, na vida de bombeiro, a gente fala que chegando 20 minutos num painel elétrico, você vai fazer rescaldo, né? Claro. Então, esse tempo de resposta é importante. Então, quando você me pergunta de novas tecnologias, tem locais que é difícil você colocar a infraestrutura. Tem locais que é difícil você falar, nossa, eu vou colocar uma bateria de gás, ou eu vou fazer uma infraestrutura, uma obra civil para poder chegar o equipamento. Não, lá já está pronto, já está lá. E eu preciso manter aquilo lá seguro. Então, realmente, hoje tem produtos extremamente interessantes e de uso pontual. Quando a gente fala de uso pontual, é que eu não vou ter uma infraestrutura de obras civis para colocar um agente extintor dentro de um painel. Então, hoje nós temos agentes extintores de altíssima eficiência, inclusive reconhecido por Factory Mutual, a FM, com ensaios em laboratórios, por exemplo, o L, onde você tem agentes extintores que estão em pequenos cilindros, que você simplesmente instala na parte alta do painel, porque esse agente extintor ele é bem mais denso, então ele tende a descer. Então, existe uma técnica de fixação desse tipo de equipamento, ele tem que estar alto, por quê? Porque a partir do momento que ele tiver a expansão, ele é um líquido e que vai vaporizar numa taxa de vaporização extremamente grande, e ele vem cobrindo todo o volume daquele painel, extinguindo o princípio de incêndio. Só que como que é feito isso daí?
ele é feito, não precisa do brigadista ir lá, porque isso daí é numa área remota e um painel crítico que não pode parar. Então, na realidade, a partir do momento que aquele painel chegou numa temperatura, ele libera o agente extintor. E esse agente extintor, justamente por ser muito denso, ele vai permanecer dentro daquele ambiente, evitando reignição. Isso daí é um ponto. Agora, não, o meu circuito é um circuito pequenininho. Isso daí está dentro de vou dar o exemplo como o Jean Franco acabou de falar. Nós tivemos agora, hoje, dia 13 de maio, né, uma data importante no Brasil, mas 13 de maio nós estamos no meio de todo esse processo do Covid. Tivemos um incêndio num hospital na Rússia, em Moscou, onde faleceram 5 pessoas. E as primeiras informações, deixando bem claro que isso daqui são informações de mídia, tá? Que 2 ventiladores mecânicos, 2 respiradores, entraram em combustão. Tá? Então, se por acaso esse equipamento, que agora nessa época que a gente está vivendo, é considerado crítico, se ele tivesse um agente extintor, por exemplo, uma pequena ampola, que ela se rompesse no momento que a temperatura começa a subir e libera esse agente extintor, que é pontual lá dentro daquele respirador, ele não vai ter um alastramento para outros equipamentos. Então, eu estou dando o exemplo agora, Biso e Jean, a gente está saindo do ambiente em termos de tecnologia de prevenção contra incêndio e controle de incêndio, a gente está saindo do ambiente e a gente está indo para o aparelho. Então, a gente está indo para dentro do painel elétrico. Não estamos falando de proteção passiva, do tipo de tinta que a gente pode proteger a fiação. Não, a gente está falando de um princípio de incêndio que pode ter lá e, de maneira muito rápida, ele ser controlado e manter nessa condição de controle sem qualquer tipo de intervenção. E de um painel já existente, onde simplesmente eu vou lá e fixo aquele dispositivo. Então, tem tecnologia para isso, Biso, na realidade, e ela está à disposição. Só que é aquilo que a gente está falando, Biso, Jean e eu, desde o começo desse bate-papo, que falta informação. Eu gostaria só de fazer um complemento, até por causa da pergunta, né? É a questão da proteção, nessa questão que eu falei do incêndio, associado ao papo que saiu aqui do arco elétrico. Nós temos um problema sério hoje, quando você vai fazer a análise da exposição ao arco elétrico. Instalações elétricas, um dos principais fatores é o tempo de atuação da proteção. Então, quando você dimensiona uma instalação elétrica, normalmente, você faz estudos com corrente nominal, corrente de curto-circuito, pega as características do dispositivo de seccionamento automático e projeta e ajusta para atuar em determinadas condições. Ocorre que, quando eu falo de arco elétrico, quando eu faço um ajuste, por exemplo, para atuar numa corrente de curto-circuito, em gênero, por conta do nosso tempo, da especificidade do assunto, eu posso definir, olha, minha corrente nominal é 2kA, 2.000 amperes. Quando tiver com 10 IN, 20 kA, vai abrir a proteção. Acontece que o arco elétrico, ele pode acontecer com situações que a gente chama corrente de arco muito menor, até 50%, 60% abaixo dessa corrente. E a que está proteção não vai ajustada, entrar. a proteção não vai enxergar. Então, começa a ignição, começa um arco elétrico, e pela proteção não enxergar, ela não entendeu como defeito aquilo, ele vai se propagando e dependendo da instalação, é óbvio, isso pode pular para outro lado, vamos dizer assim, e isso vai... Então, quando entra o sistema de proteção da instalação elétrica, já era. Já se perdeu muito, seja no equipamento, seja no processo, e às vezes até danos para a pessoa, porque aí já virou algo maior ou grande que não era para ser. Se eu tivesse alguma coisa da detecção e da ação sem a necessidade do homem, para que impedisse que esse processo ele fosse crescendo que não era necessário. Por isso que eu perguntei. Então, assim, nós temos que pensar hoje, quando falar em projetos, falar em condições, nós temos que pensar na situação como um todo. E painéis, painéis é o seguinte, não adianta. Painéis é a realidade das empresas. São painéis elétricos, não adianta, são painéis elétricos. E queima, né? E queima. Olha só, eu queria complementar essa resposta, porque a gente tem alguns cenários importantes. A gente está falando de um painel elétrico. Sim, a tecnologia existe.
Pode ser que esteja faltando um pouco de informação, um pouco até de divulgação de agentes extintores diferentes, que não seja só a água, que não seja só o CO2, que não seja só o triclasse, né, o pó, e assim por diante. Mas eu vou levar você, dentro do setor elétrico, a uma outra condição. Por exemplo, geradores eólicos. Interessante. O que tem lá em cima? Ou não pega fogo? Pega, claro. Então, imagina a infra para a gente fazer controle de incêndio. Para acesso. Num gerador eólico. Sim, ou na sua parte principal, que está a 80 metros do chão, a 60 metros do chão, a 100 metros do chão. Instalações elétricas lá, claro. Opa. A 15 quilômetros da sede. Exato, a 15 quilômetros da sede. Ó, fala para o brigadista ir lá. Não tem. Então, na realidade, a tecnologia ela está presente e entendo que falta uma maior informação sobre essas condições tecnológicas. Mas respondendo, sim, existe. E com esse tipo de equipamento, a gente consegue reduzir muito essa condição do tempo de detecção para o tempo de resposta. Não adianta eu ter a detecção rápida aqui e a resposta está muito grande. Não, eu tenho que encurtar isso. O tempo de detecção e resposta, na realidade, para alguns dispositivos tecnológicos contra incêndio, eles estão juntos. A partir do momento que eu tenho a detecção, eu já estou tendo a resposta. Eu já estou liberando um agente, assim como o Jean colocou muito bem, você tem que ter parâmetro. Você não vai colocar um agente tecnológico em qualquer lugar. Você não vai utilizar determinados agentes em ambiente aberto. Ele é feito para estar compartimentado, para estar completando um volume. Tá? Então, existe sim. E eu creio que seja até tema de mais um bate-papo mais para frente. Com certeza. Dentro das condições da indústria de energia eólica, dentro de condições navais, onde essa condição de agentes extintores especiais é muito bem-vinda. Tá bom? Com certeza. Muito bem. Muito bom. Queria fazer só mais um comentário. Claro. Quando a gente fala de novas tecnologias, faltou conhecimento, faltou acesso à informação. E alguém pode dizer hoje o custo elevado. Gente, se a gente tiver um equipamento com detecção quase instantânea, que reduz o efeito final de proporções que poderiam ser drásticas para mínimas, gente, você vai economizar tudo isso que você implantou com o efeito do prêmio de seguro, com a tua produção ser descontinuada, algum problema. Eu só vejo vantagem. E o nosso foco é sempre o trabalhador, mas o organismo tem que ver que isso é uma vantagem financeira. Eu queria dar uma notícia boa para o Biso, porque eu, como bombeiro, tá? Mesmo que eu seja um velho bombeiro, nós entendermos que, olha, tudo bem, a gente está falando aqui de detecção e resposta, mas essa minha resposta, eu também não posso, através da resposta, destruir o meu equipamento. Claro. Então, quando eu falo de colocar pó no equipamento elétrico, eu vou causar oxidação, eu vou causar... Então, eu não estou falando que o pó seja ruim. Na realidade, a gente está aqui colocando que existem tecnologias que você vai segurar o incêndio, o princípio de incêndio, sem deteriorar a característica daquele equipamento. Não, e aí e mais um complemento, então. O detonar um equipamento significa parar o processo produtivo. Isso. Sabe, essa resposta, por isso eu falo, ela é associada, é a análise. Não, sabe, as pessoas, às vezes, elas esquartejam e não conseguem enxergar o todo. Isso é fundamental. Só para fazer um retorno, você falou de hospitais. Não sei se as pessoas sabem, nós temos uma norma de segurança, instalações elétricas para ambientes hospitalares. Um dos problemas num hospital, além de todos os aspectos, é a continuidade do fornecimento de energia elétrica para manter vivas as pessoas. O cara está lá com situação. Por isso que o sistema de aterramento obrigatório no hospital é um sistema de aterramento diferente, chamado de neutro suspenso por conta, para garantir a falta. Assim, instalações elétricas, que é a mesma questão de uma plataforma e outras. Então, a análise de risco, lembra que eu sempre falo para o pessoal, né, de quem que eu estou falando e de onde, é fundamental. Né? E é interessante, Rodrigo, algo chamado influências externas, que existe nas normas da BNT, são variáveis que devem ser consideradas na construção, na manutenção, na operação, para a manutenção do processo, segurança das pessoas, do meio ambiente, dos animais. Existem influências externas, tem uma que chama código BD. Código BD é fuga e emergência.
Então, as características construtivas das instalações elétricas, as influências externas, dependendo do ambiente, eu tenho que considerar. Se é um lugar de afluência de público, eu tenho que ter componentes que demoram para pegar fogo, para dar tempo das pessoas saírem. E quando eu falo de uma sala elétrica, eu não tenho afluência de público. Então, eu não tenho problema, Biso, sim, mas eu não tenho afluência de público, mas como é que fica a questão de exposição a esses riscos elétricos intrínsecos? Então, a condição de fuga, de emergência, é uma condição intrínseca a ser considerada desde a fase de projeto. Eu acho que é muito interessante, por isso que eu agradeço aí a resposta. Nós temos que aprender muito, bastante, né, Jean? Pelo menos, eu vou aproveitar a presença do Rodrigo, mais uma pergunta. Esse agente extintor que existe, ele causa dano ou sequela a uma pessoa que estiver próxima? Não, né? Em um primeiro momento, não. Agora, a gente tem que ver uma coisa que tem que ser considerada. Quais são os efeitos da combustão sim, e quais são os efeitos do agente extintor no seu estado natural. Então, você descarregar uma carga de um agente extintor tal, ele pode... Bom, aqui a gente pode falar de uma maneira muito aberta. Olha, o CO2. O CO2, ele não é compatível em algumas condições de volume no ambiente, ele não é compatível com a vida. Claro, tá? claro. Opa. Então, por isso que essa preocupação, olha, eu vou descarregar uma carga violenta de CO2 num ambiente onde tem pessoas, eu tenho que tomar alguns cuidados, tá? Inclusive como parâmetros de projeto. Agora, hoje, com a tecnologia, você tem agentes extintores que não são nocivos, ou seja, no momento que ele é disparado, a pessoa pode continuar transitando, respirando, pode ter contato cutâneo com ele, que isso vai estar ok. Agora, eu não posso falar, olha, está tudo ok? Não, eu tinha uma combustão ali. Sim. Então, pelo simples fato de ter a combustão, eu tenho produto. Mas a continuidade dessa combustão também, quando eu não diminuo a probabilidade de... Diminuo. Porque, você vê bem, se ela não se manifestar, não for proliferando, a probabilidade disso ter um menor dano, a contaminação, a contaminação é muito menor. Então, não tem jeito da gente fugir de tecnologia hoje, Biso e Jean. E isso vem tudo da forma como a gente, como prevencionistas, estamos colocando aqui. Eu vou aproveitar esse nosso bate-papo. Isso daqui, obviamente, dividido nos módulos, né, que conversamos tanto aqui, mas... falar que teremos novas oportunidades, tá? Nós temos muita coisa para falar. E quando a gente fala assim, a NR1 hoje é um universo, a NR10 é um universo, quando a gente fala de controle de emergência, é outro universo. Então, quando nós estamos aqui nesse encontro maravilhoso com o Biso e com o Jean, vem o nosso compromisso de continuidade com outras normas, continuidade da integração das normas. Aqui nós estamos em 3 pessoas, 3 profissionais, que acreditamos que as normas não são estanques. As normas, elas se conversam, tá? A segurança não é a segurança da NR33, não é a segurança da NR10, não é a segurança da NR37. Não, é a segurança, tá? De maneira integrada. Então, fica o nosso compromisso de continuar esses bate-papos maravilhosos, com pessoas maravilhosas, profissionais maravilhosos aqui, tá bom? Eu passo para o Biso, passo para o Jean para a gente fazer encerramento. Eu agradeço a oportunidade, né? É recíproco a nossa satisfação de poder participar de um bate-papo como esse. Eu acho que isso é muito oportuno, até pela forma, né? Eu acho que é muito bacana, cada um vai... E aí dizer o seguinte, né? Que falamos tanto de tecnologia, falamos de proteção, falamos, enfim, de vários quesitos, e nós temos uma norma que é muito simples no que está escrito: proteção para choque, proteção para arco, contato direto, contato indireto, conceitos técnicos que sempre vão existir. O que muda são, talvez, com certeza, é a possibilidade de adoção de novas tecnologias, de novos métodos, mas o básico está ali. Os riscos são sempre os mesmos. Eu tenho risco de choque, eu tenho risco de arco, eu tenho risco de incêndio, eu tenho risco de explosão. O tempo passa, nós evoluímos, queremos melhorar a norma. Só que, condicionado a isso, nós temos que quebrar paradigmas. Isso é, claro, interesses, que isso faz parte de todo o processo. E, novamente, nós falamos aqui um pouco sobre EPIs, falamos sobre a proteção da cabeça, mas, novamente, nós caímos no seguinte: ainda, e isso deve perdurar para muito tempo,
O trabalhador ainda depende de um EPI para ter a garantia da sua integridade física quando eu falo de eletricidade. Isso não tem como. Né? Uma luva isolante de borracha, se tiver um circuito sem segregação, ela não vai evitar só o dano, ela vai evitar o acidente mesmo, entrar em contato com a substância. E quando nós falamos de arco elétrico, eu só gostaria de reforçar a necessidade de um EPI adequado para a proteção ao risco de arco elétrico, vestimentas adequadas. Infelizmente, nós estamos muito vulneráveis no país com a legislação que permita uma rastreabilidade do que é realmente correto. Né? Nós temos normas alicerçadas em ensaios pontuais. Isso não garante o processo produtivo. Mas, apesar de tudo que eu falei, eu quero finalizar a minha participação é o seguinte: existe uma hierarquia de medidas de controle. Todas elas são importantes. Todas elas têm que ser eficazes. Mas existe uma hierarquia. E a hierarquia, trabalhar sem energia, não dá, é trabalho com atenção, mas medidas de engenharia têm que ser consideradas. Nós temos hoje evolução tecnológica, gente. Na minha época, de 25 anos atrás, 30 anos atrás, eu não tinha painéis à prova de ar. Eu não tinha relés de ar. Eu não tinha tanto software. Gente, hoje você tem tecnologia e as pessoas têm condições de construir instalações novas com tecnologia. Então, eu sempre falo, o passivo vai existir, mas as pessoas têm que quebrar o paradigma. O que não pode é pegar esse passivo de instalação que só está alicerçada a segurança em determinados quesitos administrativos e levar para sempre isso. Nós temos que buscar instalações elétricas. E quem projeta tem que entender o seguinte, que projeto ganha vida depois na prática. E ganhar vida é ter pessoas, é ter processos, é ter o meio ambiente exposto. Então, busque instalações elétricas seguras. Eu acho que eu sempre gosto de reforçar, e desculpa ser repetitivo, mas nós temos que quebrar esse paradigma. A norma está aí, mas a hierarquia permanece. Então, vamos buscar isso daí. Hoje nós temos mais ferramentas. Tá bom? Com certeza, Bispo. Obrigado. Jean? Olha, primeiro, é muito agradável estar com vocês, né? Porque vocês são amigos e são profissionais de altíssima qualidade, são referências, cada um nas suas práticas. Você também, tá? Mas depois, fora isso, além disso, é prazeroso e eu estou sempre aprendendo. Quando eu não tiver convidado, eu vou assistir e aprender também. Você vai estar sempre convidado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado.